Saudações, caros alunos, assim como programado, então, em nosso planejamento, após executado, então, a resolução dos problemas elaborados na plataforma do Google Forms, que eu passei para vocês, eu estaria, então, resolvendo os problemas de forma a tirar as suas dúvidas e deixando um pouco mais claro como resolver o problema relacionado à calorimetria, e assim a gente tem uma aprendizagem mais significativa. Então, começando então com a questão número 1, nós tínhamos a seguinte enunciado. A capacidade térmica de um corpo mede 200 calorias por grau Celsius. Isso significa que para um acréscimo de 10 graus Celsius, esse corpo deve absorver uma quantidade de calor de pontinhos calorias ou pontinhos joules. Assinale a alternativa correta. Então, buscaria aqui entre essas alternativas de múltipla escolha a correta, então, que seria correspondente ao valor em calorias, a quantidade energética em calorias e também transformada em joules. Com isso, então, nós voltando para alguns conceitos, algumas análises conceituais, temos o seguinte. Segundo o enunciado da questão, nós temos, quanto ao conceito, capacidade térmica sendo a quantidade de calor que um corpo necessita receber ou ceder para que sua temperatura varie uma unidade. Com isso, nós temos então a seguinte relação. Capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calor recebido ou cedido pelo corpo com a sua variação de temperatura. A capacidade térmica pode ser relacionada quanto à massa, o produto entre a massa do corpo, seu calor específico e a variação de temperatura, dividido pela variação de temperatura. Nesse caso, variação de temperatura com variação de temperatura elas se anulam, né? Dá 1. Então, nós ficamos com o seguinte formato então, da formulazinha. Com isso, vamos chegar então a ter a capacidade térmica do corpo sendo o produto entre a massa e o calor específico do corpo. Voltado para o problema, então nós temos o seguinte. Temos que uma capacidade térmica de 200 calorias por grau Celsius. Então, o que significa? Significa que a cada 1 grau Celsius, o corpo necessitará absorver 200 calorias para variar a sua temperatura, ou seja, em uma unidade. Com isso, nós vamos ter então o acréscimo de 10 graus Celsius, que nós temos ali no enunciado, e as relações vão seguindo conforme você faz a análise, né? O corpo variou a temperatura e absorveu energia, então, consequentemente. Então, as relações podem ser resolvidas por uma simples regrinha de 3, onde nós temos 200 calorias para 1 grau Celsius e x calorias para 10 graus Celsius. Né? Equacionando, nós vamos ter, então, x calorias por grau Celsius igual ao produto entre a quantidade energética vezes a variação da temperatura, que são 10 graus Celsius. Logo, vamos ter então a resposta de 2.000 calorias. E agora, relacionando em joules, vamos ter então a mesma situação, a relação caloria e joule. Uma caloria está então para 4,184 joules. Consequentemente, 2.000 calorias vai estar para x joules. Equacionando, novamente, fazendo as contas, temos então 2.000 vezes 4,18. Consequentemente, né, x igual a 8.360 joules. Bom, resposta correta, alternativa 3, então, né, correspondente a 2.000 calorias e 8.360 joules. Lembrando que esse probleminha ele foi retirado do livro do professor Moacir Magalhães, de Física da Universidade Luterana do Brasil. Ok? Então, boa noite, muito obrigado.